segredos dos games, easter eggs, informações internas e mais. Ficou curioso? Então já deixa o like e se inscreve para mais e vamos lá. Um caso curioso de jogo cancelado é Space Agents. Era um áudio RPG da Action Inc. onde os jogadores são empregados por uma agência espacial para proteger planetas de piratas espaciais. Os jogadores iam interagir com a população do planeta para aprender habilidades como negociação, modos à mesa e algo chamado feromônio. O que deixa a situação desse jogo curiosa é o seguinte: em dezembro de 2009 um vídeo apareceu no YouTube mostrando arte e screenshots do jogo. Há cerca de 2 anos atrás alguém do time comentou no jogo e disse que eles ainda têm planos de continuar o desenvolvimento assim que algumas questões particulares fossem resolvidas. Apesar dessa informação, nenhuma nova informação sobre o jogo surgiu. Para a tristeza de todos no planeta, o DS perdeu a chance de ter um jogo do icônico pintor Bob Ross. Em março de 2006, a Frag Entertainment anunciou um jogo chamado The Joy of Painting para DS, Wii e PC. O estúdio conseguiu uma licença com o time de Bob Ross em 2006, dando a eles acesso a todas as transcrições, áudio e as pinturas de Bob Ross. As plataformas da Nintendo foram escolhidas para o título porque a Nintendo tinha um senso criativo que o time também aspirava. Infelizmente, em dezembro saíram notícias do cancelamento. No grupo do Yahoo do jogo, a Frag anunciou que não estariam mais envolvidos em jogos do Bob Ross. Quando a GameSpot procurou o líder do estúdio, Joseph Rascher, ele disse que não podia dizer muito por razões legais, mas não consideraria o projeto totalmente cancelado. Depois, no site do estúdio, ele pediu desculpas por desapontar os fãs. Ele disse que no futuro os fãs não saberiam de novos jogos até que estivessem quase para ser lançados. Não há confirmação que a Frag chegou a conseguir uma publisher, o que pode ser uma razão para o jogo ter sido cancelado. Em abril de 2009 saíram notícias de que a Radical Entertainment estava fazendo um novo jogo do Homem-Aranha. Aquele jogo eventualmente ficou conhecido como Homem-Aranha 4, um nome igual ao filme de Sam Raimi que deveria coincidir com o lançamento do filme. Embora não haja muita informação sobre o jogo, screenshots da versão de console foram compartilhadas pelo artista Wayne Dalton. Depois do cancelamento do game, os desenvolvedores incorporaram muito das suas características no jogo Prototype 2. Clueless Fashion, conhecido também como Clueless e Clueless Garotas de Beverly Hills, é outro jogo cancelado de DS. Baseado no filme de 1995 Clueless, o jogo passou longe da recontagem da clássica história de Emma. Em vez disso, Clueless Fashion parecia mais um clone de Barbie. O jogador tomaria controle de uma fashion designer fazendo compras, socializando com amigos e dando shows de moda. Um outro resumo do jogo também menciona dar uma de Cúpido tentando juntar as amigas com os caras certos, baseados em gostos e senso de moda e estilo com um tempo limite. Apesar de opiniões conflitantes sobre o game, os jogadores ainda estariam jogando com Cher Horowitz, a protagonista do filme. Tragicamente, outro jogo cancelado de DS foi Mean Girls, que estava sendo desenvolvido pela 505 Games. Reportagens sobre o gameplay eram confusas. Foi descrito como uma cópia de Puzzle Quest pela Kotaku, mas no seu registro no ESRB descrevia o jogo como de aventura com conversas baseadas em texto. Capturas de tela raras foram encontradas em um site italiano. Não parecem apoiar nenhum desses estilos de jogabilidade, pois mostram vários mini-jogos diferentes. Um artigo da Kotaku lista Mean Girls para ser lançado em 20 de abril de 2010, enquanto algumas pessoas acreditam que o jogo tenha de fato lançado de forma limitada. Não há provas concretas de que o jogo chegou ao mercado. Em 2017, um usuário do Lost Media Wiki entrou em contato com 505 jogos e perguntou sobre o jogo. O representante mencionou que recebeu muitos contatos do Wiki e revelou que o jogo nunca foi lançado e, claro, havia Dart Harry, também conhecido como Dart Harry Extreme, era um jogo de tiro em terceira pessoa desenvolvido pela Collective Inc. e publicado pela Warner Bros. Interactive. Baseado na franquia de filmes, o jogo seria lançado não apenas no Nintendo DS, mas também no PS3, Xbox 360, Wii, PC, PS2, Xbox e PSP. Basicamente tudo. Dart Harry estava programado para se passar entre o primeiro e o segundo filme e foi feito para adicionar mais profundidade ao protagonista, enquanto a Collective Inc. fazia as versões do Xbox 360 e PS3. A Sensor Switch foi encarregada dos ports de Wii, DS, PS2 e PC do jogo, porque os desenvolvedores queriam uma experiência de tiro em terceira pessoa semelhante em todas as plataformas. O jogo DS teve que ser construído do zero, consequentemente a versão
DS um estilo Coronel Shading. Embora o desenvolvimento estivesse sendo aparentemente tranquilo, a versão da Collective Inc. foi cancelada pela Warner Brothers em 2007. O jogo DS foi então cancelado logo depois. A equipe de Switch parecia estar muito atrasada no desenvolvimento e não estava equipada para desenvolver para consoles, já que só desenvolvia para portáteis. O Ocidente não era o único com jogos de franquia. O Initial DX era um jogo de corrida baseado em um mangá de corrida de rua do mesmo nome. Estava em desenvolvimento na Sega em meados de 2007 e 2008. Embora não anunciado oficialmente, o site da Sega colocou algumas capturas de tela do jogo em março de 2008. Essas imagens foram rapidamente removidas e nada mais foi dito do Initial DX desde então. Decatletas era um título esportivo em desenvolvimento para DS e PSP. Seus desenvolvedores, a Codemunk, eram conhecidos por seu trabalho histórico em Shrek e na Charlotte's Web. Seu objetivo para os Decatletas era fazer um jogo de atletismo realista, mantendo um jogo atraente para jogadas rápidas. De acordo com a Dan Hurst, o jogo teria personalização completa de personagens e permitiriam que os jogadores recriassem seus heróis esportivos com precisão alucinante. Os Decatletas também tinham um modo de carreira onde os jogadores eventualmente desbloqueavam estádios famosos e eventos bônus. Os Decatletas também teriam um modo multiplayer de 4 jogadores. Apesar de uma premissa promissora, do jogo nunca lançou. Anunciado em 2008, Matchman era um run-and-gun feito pelo estúdio Shines TFH. O estúdio assinou um contrato de 2 anos com a Lexicon Games para publicar Matchman no DS. Assim como no Wii e PS3, o jogo foi baseado em Brothers Grimm e Hans Christian Andersen Tales. Ele tinha um estilo de arte de desenho em preto e branco que era bastante único na época. Matchman também apresentaria um modo comunitário destinado a jogadores que se deslocavam para o trabalho. De acordo com o material de marketing, este modo permitiria que as pessoas joguem com uma mão. Por volta de 2008, Lexico cancelou o projeto. A Monda pegou o jogo depois, mas o Matchman não lançou desde então. Black and White Creatures era a versão de DS do jogo da Lionhead Studios. Ambos os jogos são simuladores de Deus onde os jogadores controlam o mundo como bem entendem. Em Black and White Creatures, a criatura se torna mais um foco que o jogador tem para treinar para fazer suas vontades e recompensar ou punir a criatura de acordo com suas ações. O jogo DS tinha planos de apresentar vários locais e ilhas diferentes, bem como várias criaturas nunca vistas. Também havia novos modos de jogo em que as criaturas eram colocadas umas contra as outras e um modo de dança no qual você ensina sua criatura a dançar. Black and White Creatures foi anunciado em 9 de maio de 2005 e uma demo bruta foi exibida na E3 no mesmo mês. Foi dito que seria lançado no início de 2006, mas desapareceu por razões desconhecidas. How You Spent My Summer Vacation era um jogo de DS descrito por um desenvolvedor como um jogo de terror de sobrevivência para crianças. Tem uma garotinha chamada Joen armada com uma motosserra derrotando zumbis malvados impregnando suas férias de verão. Santa Cruz Games criaram uma demo para o jogo antes de ser cancelado. Especula-se que Santa Cruz não conseguiu encontrar um publisher para o projeto. Outro jogo da Santa Cruz, Chalice, era um shoot 'em up sendo desenvolvido em 2008 com base em screenshots. O jogo teria sido um side-scroller 2D enquanto um protótipo jogável existia. Parece que a equipe não conseguiu encontrar uma publisher. Ride Over the River era um shooter vertical em desenvolvimento no estúdio polonês Nibris. Os jogadores controlam o veículo de combate aéreo através de uma série de missões, apresentando um modelo de voo fácil de aprender, mas difícil de dominar. O jogo começou no Peru, onde os arqueólogos descobrem um artefato que pode viajar no tempo através de outras dimensões. O jogo tinha 2 histórias diferentes, com um protagonista que precisa derrubar uma seita dos Cavaleiros Templários empenhados em convocar o demônio Baphomet Chianto. Power-ups, diferentes veículos, vários modos de jogo e multiplayer cooperativo eram atrativos do jogo. O jogo também fez uso do microfone do DS com comandos de voz lançando ataques especiais. Uma versão Wii viria em seguida, mas infelizmente a Nibras não conseguiu encontrar uma publisher para o jogo e fechou em 2010. Hashikoi era um simulador de namoro desenvolvimento pela Electronic Arts para o DS que foi anunciado em 2008, com uma trama sedutora onde o deus da morte visita o jogador e diz que eles vão morrer em seu próximo aniversário, que é daqui a um mês. A única maneira de evitar esse destino é se apaixonar e fazer alguém se apaixonar por eles. Apesar da trama emocionante, em 2009 foi anunciado na Famitsu que Hashikoi nunca seria lançado. Supostamente a jogabilidade teria sido principalmente sobre tocar garotas de várias maneiras com a caneta, como esfregar protetor solar nelas. Dada a premissa e as imagens atrevidas encontradas do jogo, é provável que Hashikoi só teria sido lançado no Japão.
Em 2008, a Taito tentou trazer de volta o jogo de arcade Elevator Action para o DS com jogabilidade semelhante e o ilustrador original James Harvey, pelo que se conta Harvey estava em uma viagem ao Japão quando um de seus amigos teve uma reunião com um representante da Taito. Harvey foi convidado a redesenhar os 3 personagens principais para fazê-los parecerem clássicos, mas ainda novos, inspirando-se na cultura hip-hop e moda moderna de rua chinesa e roupas militares norte-coreanas. Harvey entregou os designs apenas para não dar em nada. Moonlight's Fables foi um dos primeiros títulos anunciados para DS por uma editora ocidental e estava em desenvolvimento sob a Cyber Philharmonic e deveria ser lançado em 2005 pela Majesco como um jogo de action side-scrolling com uma história interessante. A protagonista era a lobisomem de 19 anos Trista Silver, graduada na Escola para Forças de Ataque Internacionais e herdeira do Império Lobisomem. Usando a tela sensível ao toque, os jogadores podem mudar as fases da lua para tirar proveito de seus poderes de lobisomem. Uma variedade de armas estavam disponíveis, de blasters a unhas e dentes. Embora o jogo tenha sido cancelado, um desenvolvedor que trabalhou no jogo pelo menos revelou por que na 1C64 eles alegam que o projeto foi cancelado por causa de má gestão de tempo e conflitos dentro da equipe, que era composta por apenas um punhado de pessoas. Quando o referido desenvolvedor se juntou ao projeto, já estava atrasado, e quando o prazo para mostrar uma demo jogável para Majesco chegou, eles não tinham nada para mostrar. Naturalmente, Majesco parou de financiar o projeto. Pelo que o desenvolvedor tinha a dizer, o jogo tinha cerca de 14 níveis e o tamanho de um nível era maior que um Metroid inteiro ou jogo de Castlevania.